Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um unboxing aqui do Air Cooler da Cooler Master, o Hyper 212 ARGB. É um Air Cooler bem interessante, é muito bonito. Tem a proposta de refrigerar processadores intermediários e alguns outros processadores que são até mais esquentadinhos, como é o caso do processador que a gente vai usar ele, que é o Ryzen 3600. Além dele ser intermediário, ele é muito quente, então ele precisa de uma refrigeração um pouquinho mais parruda e vai ser o caso desse carinha aqui que a gente vai usar nele. Bora fazer um unboxing dele porque eu tô bem ansioso pra abrir esse Air Cooler. Eu gosto bastante de produtos da Cooler Master e eu quero bastante ver ele. Então, bora pro unboxing. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal enquanto vai assistindo o unboxing pra dar aquela ajudinha pro canal, hein? Pessoal, esse aqui foi o unboxing do Air Cooler da Cooler Master, o Hyper 212 Spectrum V3. É um Air Cooler que veio com algumas coisas interessantes na caixa. Veio com termo de garantia, por exemplo. Na caixa e aqui no termo estava informando que são 2 anos de garantia, então é um tempo legal de garantia para um Air Cooler. Aqui estão os adaptadores para instalar o Air Cooler. Ele oferece suporte para os processadores da Intel Socket 1700, o LGA 1200 e também oferece suporte para M4 e M5. Então os sockets mais modernos da Intel e da AMD ele vai oferecer suporte tranquilamente. Então pessoal, essa aqui foi a ventoinha que veio no Air Cooler. A ventoinha é muito bonita, diga-se de passagem. Ela é ARGB, então é RGB endereçável, que é bem interessante. Tem esse cabinho aqui que tem uma malha de proteção bem interessante também.
Uma coisa para adiantar já é que não vem controladora nesse air cooler, então se você não tiver uma controladora ARGB no seu gabinete ou já em algum outro cooler que você use no seu computador, você não vai conseguir ligar o RGB. Isso seria um problema. Então, seria bom comprar uma controladora ou, no caso, se você já tiver, conectar na mesma controladora que você já tem no seu gabinete, porque infelizmente não vem aqui junto com o air cooler essa controladorazinha, hein? Então, pessoal, se a sua placa-mãe tiver esse conectorzinho aqui de 3 volts ARGB, também vai funcionar numa boa. O RGB você vai ter que controlar pelo software da placa-mãe. Algumas placas-mães têm esse conector nela, mas a maior parte não tem. Esse é um fato, principalmente as placas-mães de entrada, A320, A520, H310, H410 da Intel. Não tem esse conector normalmente, tá? Mas se tiver, você conecta na placa-mãe, baixa o software da sua placa-mãe, seja da ASUS, Gigabyte, etc. E dessa maneira você consegue controlar o RGB da sua fan pela placa-mãe. Além desses pontos, o CFM da fan é de 71.5. Pessoal, o cooler tem um RPM de 650 a 1750, com 10% para mais ou para menos, né, de margem de erro, e tem o CFM de 71.5. Eu vou passar a caixa aqui para vocês darem uma olhada nas informações técnicas do air cooler, e se vocês quiserem dar uma olhadinha melhor, vocês podem pausar o vídeo e checar as informações dele. Agora bora para a instalação do air cooler e vamos ver essa belezinha na máquina e vamos ver se ele vai dar conta do Ryzen 3600, que vai ser o processador que ele vai refrigerar. Bora lá! Bom, pessoal, esse aqui é o air cooler da Cooler Master instalado, muito bonito, diga-se de passagem. Então, pessoal, o que me surpreendeu positivamente nesse air cooler foi que, apesar de não ter controlador aqui nesse gabinete e não ter nenhuma controladora que eu tenho instalado aqui à parte, o RGB acendeu mesmo assim. Você não pode controlar porque o conector ARGB de 5 volts não está conectado nem na placa-mãe, nem em uma controladora, mas aí você não perde o RGB, né? Você tem um LED Rainbow para você ver. Seria chato se só rotacionasse e ficasse apagado, né? Ia perder a beleza do air cooler, que é bem bonito inclusive.
Mas nem só de beleza vive um air cooler, né? Então vamos testar a temperatura dele, vamos ver se ele vai dar conta do Ryzen 3600. Então, eu já fiz o teste desse processador aqui com o cooler da AMD e eu lembro que ficou 86 graus, 87, foi por volta dessa temperatura. Eu acho bem quente, inclusive, e eu espero ter uma melhora aqui com com o air cooler da Cooler Master, né? Que sempre foi muito competente em refrigeração. Mas sem mais delongas, vamos abrir o AIDA 64 e deixar uns 10 minutinhos testando a temperatura e também depois testar em jogos, né? Pessoal, vou iniciar o teste de estresse aqui, vou deixar 10 minutinhos o processador sendo estressado a 100% e vamos dar uma olhadinha na temperatura, no momento está em 42 graus. Vamos ver até que temperatura ele vai chegar e se depois vai ficar estável a temperatura, né? Se não vai subir demais. E se o air cooler vai dar conta desse processador, que é bem esquentadinho, né? Bora lá? Bom, pessoal, durante o teste eu vi que ele bateu aqui, chegou até 88 agora, por exemplo, né? Eu deixei em 14 minutos. O mais normal foi ficar em 80 graus, às vezes 7,9, às vezes 8,1. Ele deu esses picos aqui para 87, mas foi poucas vezes e também está 100% de estresse. E esse processador é muito quente, então eu acho que está segurando sim bem a temperatura, né? Porque no air cooler da AMD ficou em 88 graus o tempo todo, 87, e aqui teve essa queda de temperatura. Está em um teste bem severo, né? Mas eu vou parar o teste e vamos ver se vai abaixar rapidamente a temperatura ou não, né? Se vai estabilizar em uma temperatura baixa. Bom, pessoal, assim que eu parei o teste, em menos de um minuto caiu para 45 graus a temperatura, 44 agora, então foi uma queda bem rápida, né? Vocês podem ver que ele dissipa calor bem rápido. Se fosse no air cooler da AMD, demoraria bem mais para que esse calor fosse embora e que a temperatura caísse. Então isso é um bom sinal. Mas agora vamos ver em jogos, né? Eu vou jogar um pouquinho com o air cooler, né? E ver como é que fica a temperatura em jogos, né? Porque ninguém usa o processador dessa maneira, né? Por isso que é um teste de estresse bem específico e pega essas temperaturas bem altas, né? Mas em jogo eu tenho certeza que vai ficar mais baixo. Mas bora lá jogar. Vamos jogar uns 2 jogos, 3 e dar uma olhadinha na temperatura em games. Bom, pessoal, no Red Dead Redemption 2, a temperatura do processador com esse air cooler ficou entre 62 e 66 graus, o que é uma temperatura muito boa. Bom, pessoal, a temperatura do processador no COD Warzone com esse air cooler da Cooler Master ficou 75 graus. Algumas vezes ficou mais baixo do que 75 graus, algumas vezes ficou um pouquinho mais alto. Mas essa foi a média da temperatura. Esse jogo é um pouquinho mais CPU balde, então por isso que esquentou um pouquinho mais nele. Mas de qualquer forma, o air cooler ainda refrigerou muito bem o processador. Galera, esse aqui foi o vídeo do air cooler da Cooler Master, o Hyper 212 Spectrum V3. Um air cooler muito bom. Ele segura um processador bem quente, que é o Ryzen 3600, então eu achei bem legal. Principalmente quando eu parava de usar ele a 100%, a temperatura já descia rapidamente, então isso mostra que ele tem uma boa qualidade de dissipação de calor. Ele ficou bem quente nos testes de estresse, em games ele ficou bem mais frio, ficou por volta de 70 graus, 71, algumas vezes chegou a 75, mas nada muito alarmante. Então ele segura muito bem um processador que é muito quente, com certeza. Então eu gostei bastante dos resultados do air cooler. E outro ponto que eu gostei muito desse air cooler é que apesar de não ter um conector RGB na placa-mãe e nem ter uma controladora nesse gabinete aqui, o RGB dele acendeu. Então ele ficou na cor Rainbow, não dá para alterar, mas funcionou. Então isso é bem legal, porque normalmente você teria que ficar com a luz apagada do cooler. Isso foi uma coisa bem interessante e inesperada. Eu não esperava que isso ia acontecer. Pensei que ia ter que procurar por uma controladora para acender o RGB do air cooler. Então foi um ponto positivo. Pessoal, esse aqui foi o review do air cooler da Cooler Master, o Spectrum 212. Um air cooler muito bonito, muito eficiente. Eu adorei, eu achei um produto muito bom. E com certeza está aprovado, eu gostei muito. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse e também de deixar o like. Até a próxima, pessoal!